Então, meu povo, neste momento eu tenho o prazer, a felicidade mesmo de trazer para conversar com vocês, Otávio. Otávio Costa, já te dou a palavra. Deixa eu só fazer uma apresentação minha. Conheci o Otávio no programa da incubadora de projetos Sebrae São Paulo. Logo em seguida, ele foi automaticamente transferido para o programa Startup SP, porque foi percebido que a startup dele tinha mais potencial de alavancagem em outro programa do que no programa da incubadora. A eShows, o que eu gosto da eShows é que a eShows fez uma das poucas startups durante este programa que, de fato, não necessariamente por uma questão educacional, por uma questão de business, seguiu muito de uma metodologia de você vivenciar a solução junto ao seu cliente, de você levar a solução para o cliente, de ouvir o que o cliente está querendo, voltar para a prancheta, saber o tempo certo, ou às vezes saber que aquele tempo, que no momento não era o certo, que era a hora de trazer um outro produto para o mercado. Então, a eShows tem uma história linda que vai certamente contribuir com a roadmap de vocês, com a mentalidade de vocês, com o mindset de vocês na construção da solução. Então, Otávio, eu sei que você está numa correria, né? Até ontem a gente tentou falar alguma coisa. Obrigado de verdade, sempre um prazer de ter você conosco nos nossos programas. E, meu querido, tá com você, sem mais delongas, tá bom? Valeu, Lê. Valeu, Abraço. obrigado. Estão me ouvindo? Tá Eu ouvindo te bem? ouço perfeitamente. Maravilha. Então, galera, prazer. Sou o Otávio. O Lê apresentou aí. É um prazer aí estar falando com vocês sobre empreendedorismo e sobre essa parte aí que, igual o Lê falou, cara, é a parte que eu acho que é mais legal quando você está aí no desenvolvimento realmente de uma empresa, de uma startup, que você começa a fazer os testes, começa a ver se tem fit com o mercado ou não tem, né? E que se não for bem feita, cara, traz prejuízos grandes como eu tive, né? Então, Lê, eu consigo compartilhar aqui uma tela? Você consegue. Vê se a Bruna te deu a permissão, senão a gente joga, grita. Consigo. Aqui, deu. Acho que sim. Tá rolando? Sim, vejo. Boa, beleza. Então, aqui... Bom, então eu sou o fundador e CEO da eShows, né? Posteriormente fundamos a Staff, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, e agora estamos fundando uma outra empresa chamada FabLab, e tudo isso faz muito sentido nesse roadmap aí, quando a gente fala de desenvolvimento com o cliente, tá? Então, a primeira parte que eu provoco e que me causou certo prejuízo foi entender quem que era meu cliente, né? Porque eu desenvolvi uma solução que era a eShows, que hoje ela resolve problemas de bares e restaurantes, de agenda musical, pagamentos e etc. Mas quando eu Se tive quiser contar um essa pouquinho da ideia... eShows, porque o povo saber o que é, seria ótimo, Isso, tá? por exemplo, a eShows é um marketplace, uma plataforma de contratação de música ao vivo. Tá? Então, o bar quer contratar um artista, quer montar a agenda musical do estabelecimento, gerenciar por dentro da plataforma, e a gente oferece todas as ferramentas para ele, né? Mas quando eu tive a ideia de shows, era basicamente um marketplace para encontrar um artista, né? E aí eu validei com uns 3, 4 amigos meus, falei, porra, tá massa, vamos pro mercado, né? E a primeira versão da eShows, ela era basicamente uma busca de artistas, né? E a gente tinha como propósito isso, encontre um artista facilmente, né? E aí a gente foi para o mercado de bares e restaurantes, quer dizer, nada a ver. A gente eu validei com uns amigos e fui para o mercado de bares jogar essa solução, né? Óbvio que os caras falaram para a gente não tem dificuldade em encontrar um artista. O artista bate aqui para tocar, o cara implora, a gente tem fila de artista, tem o casting completo, e etc. E eu já tinha gastado quase, acho, mais de 100 mil reais na outra plataforma, né? De encontrar um artista. E aí, cara, putz, eu não conseguia cliente, e a gente teve uma ideia de sentar com esses bares, né? Sentar com era um grande grupo de bares, não sei se vocês conhecem o Quintal do Espeto. A gente se propôs sentar com eles para tentar desenvolver uma solução que para eles fosse útil, né? E aí a gente chegou o quê? Eu não tenho dificuldade em encontrar um artista, mas eu tenho dificuldade em organizar os shows. Eu tenho 10 casas,
São 300 artistas por mês, são 300 pagamentos, 300 WhatsApps, 300 coisas, as coisas se perdem, são artistas marcados no mesmo dia, artista que não vem, etc. E aí a gente começou a desenvolver um produto do zero, né? Eu esqueci aquela outra plataforma que a gente tinha feito, e a gente começou a desenvolver uma outra do zero, junto com esse cliente. Tá? E aí a gente chegou nessa outra versão das shows, que é uma versão meio SaaS, aí, é uma versão meio de gerenciamento. Né? Então, quer dizer, a gente mudou o propósito de encontre o seu artista facilmente para organize e gerencie seus shows de uma forma rápida e segura. Quer dizer, mudamos tudo. O cara não precisa encontrar um artista. A gente até oferece artistas para ele dentro da plataforma, mas ele sobe os artistas que ele tem na casa dele. Quer dizer, a gente virou aí realmente uma plataforma de gestão. Então, o cara consegue montar toda a agenda dele ali pela plataforma, ele consegue fazer os follow-ups, o artista vai aceitando ou não as propostas via aplicativo, isso vai gerando para ele as respostas, o cara consegue fazer pagamento único, então o cara, em vez de fazer 300 transferências bancárias, o cara, com um boleto só, ele consegue pagar tudo, e isso já explica automaticamente para a conta dos artistas. Enfim, então a gente começou a oferecer esse outro produto, né? E aí, com essa nova proposta que a gente teve de organizar e gerenciar os shows, a gente conseguiu aí, então, identificar que o nosso target eram grandes grupos de bares e restaurantes. Né? E a partir daí a gente facilitou, porque a gente entendeu, mapeamos quem que eram esses caras, nos aproximamos tal, com a solução. E aí hoje a gente está num patamar que a gente está em 16 cidades, são mais de 4 mil horas de shows por mês, tem mais de 130 estabelecimentos. A gente transaciona mais ou menos em shows aí 1,5 milhão de shows por mês, né? E isso dá uns 2 mil shows mensais. Então, a gente fechou aí basicamente São Paulo, agora a gente está em Fortaleza, Goiânia, Rio de Janeiro, algumas outras cidades, e com essa estratégia de gestão, né? De oferecer gestão para esses caras gerenciarem os shows dele. Deixa eu ver aqui. E aí, no meio desse caminho, dessa validação, a gente foi investido por um grupo chamado Fábrica de Bares. Tá? A Fábrica de Bares é um grupo aqui de São Paulo, eles têm mais ou menos uns 20 bares, 20 e poucos bares, entre eles Bar Brahma, Riviera, entre outros. E aí, cara, quando a gente foi investido por eles, uma das contrapartidas nossa para eles foi que a gente conseguisse montar um escritório dentro do escritório deles. Né? A gente enxergou que seria uma possibilidade da gente se aproximar, entender melhor como é que funcionava esse dia a dia de bar, como é que se relacionava o artístico com isso, né? E aí a gente conseguiu criar esse escritório, esse outro agora a gente está em reforma, está crescendo lá, e a partir daí a gente começou a entender melhor os clientes, e aí a gente teve uma expansão muito maior, né? A gente conseguiu entender o dia a dia dos bares, artístico, tudo mais, estando dentro, efetivamente, desse grupo, entender como é que esse grupo funcionava, né? E aí, com toda essa energia que a gente teve com esse grande grupo e etc., a gente decidiu, junto com eles, em sociedade com eles, criar um outro produto que chama Staff, né? Uma outra empresa que chama Staff, que aí é gestão de escala e contratação de freelancer para bares e restaurantes. Né? Basicamente, a Shows faz a parte artística e a Staff agora começa a fazer toda a parte de staff desse grupo de bares. Né? A Staff ainda está numa fase de testes, mas já está indo para o mercado já. Então, a gente já está levando ela basicamente para quase todos os clientes que usam a Shows. Vou começar a usar a Staff também. Mas, cara, aí é uma solução com muito menos erro, muito mais rápida, né? A gente, em 2 meses, já estava faturando, e faturando bem, assim, não era um faturamento baixo, era um faturamento bom para o início de uma startup, né? Porque a gente criou ela junto com o cliente, a gente tem acesso aos gerentes que vão usar esse aplicativo, a gente tem os feedbacks na hora, a gente consegue consertar, a gente sabe o que é importante, o que não é, o que o cara está pedindo que faz sentido, o que não faz, né? Então a gente tem tudo isso muito perto, e aí a gente consegue criar esse produto, e criamos produto rápido e com faturamento. E aí a gente
percebeu o poder que isso tem, né, de você ter um grande grupo para fazer esses testes, e criamos agora também uma outra empresa que chama FabLab, que é justamente a captação das startups que resolvem dores do setor de hospitalidade, mais com foco em bares e restaurantes, porque é o foco ali da fábrica, né? Então, são startups que resolvem problemas de gestão, recursos humanos, pagamentos, novos produtos, experiência do cliente, logística, marketing, reciclagem. A gente pega essas startups, testa elas, o modelo delas dentro dos clientes pagantes, né? E a gente consegue dar uma mesma velocidade para as startups que a gente deu para shows e agora para staff, né? Então, esse é o resumo da nossa trajetória aí junto do cliente, dentro do cliente, né? Que possibilitou a gente aí a crescer rápido, de uma forma assertiva e agregando novos produtos ou spin-offs, outras empresas, mas que fazem sentido ali dentro do setor, né? Então, cara, da minha parte, tentei passar rápido para ver se a gente fazia um bate-papo, alguma coisa do tipo que eu acho mais interessante, né? Mas da nossa parte aqui é isso. A gente criou, quando a shows era uma ideia inicial, a gente errou, pivotou, gastamos muito dinheiro até a gente Eu já encontrar tenho o uma modelo, pergunta né? inicial para você, Otávio. Eu gostaria, Claro. na verdade, não é uma pergunta, é um pedido. Eles estão entrando nesse momento, naquela fase de criar uma solução, né? Então, Uhum, todos eles, de certa forma, já vieram com uma solução pensada. Desde quando se uhum. inscreveram no programa, já tinha uma solução. Assim também como a E-Shows, lá no começo, também já tinha uma solução pensada antes de você começar toda a sua jornada. Certo. Queria que você contasse para a gente a importância de você ter seria um protótipo, um MVP, de você testar, como vocês fizeram isso, quais foram os insights que vocês tiveram nessa jornada de ir para os bares, quando vocês foram com a primeira versão, qual foi o resultado, trouxesse um pouquinho dessa jornada dos experimentos, né? Que é o momento que a gente começa aqui hoje. Okay? Então, por exemplo, quando a primeira versão da E-Shows que foi criada, que foi a que eu falei, que na verdade era um marketplace de encontrar um artista ou outro, a validação, por exemplo, eu não conhecia a questão de validação, não. A validação para a gente era conversar com um amigo, conversa com o outro e o outro amigo. E aí, os caras falam, pô, animal a ideia é muito legal, o cara tá não sei o que, pô, bacana. E aí a gente fez essa primeira versão Ou dessa seja, plataforma. vocês validaram não com o cliente de vocês, Não né? com o cliente, Aí é o Por primeiro isso que erro. eu Então, provoco, quem que é o seu deixa eu validar com cliente? a minha mãe, né? Se minha mãe gosta. Então, às vezes eu validei com um amigo que para ele aquela proposta fazia sentido. Pô, eu não conheço artista. Então, para mim faz sentido ter um marketplace onde eu encontro um artista. Só que esse cara contrata uma vez no ano, é caro, né, Olê? Você conseguir atingir um B2C de uma forma que você tem um faturamento recorrente, cara, você gasta um volume considerável aí de recursos que a gente não tinha no início, né? Então, quer dizer, eu fiz uma plataforma, talvez, para que fazia sentido para o consumidor final, para o B2C, só que eu estava focando no cliente B2B. Quer dizer, putz, nada a ver. Então, esse foi o nosso primeiro erro. E aí, quando a gente foi realmente para o mercado, cara, que a gente foi rejeitado aí por vários e vários bares e realmente hoje a gente enxerga que não fazia sentido nenhum aquilo que a gente estava colocando para o mercado, a gente entendeu que a gente precisava deixar aquele apego que a gente tinha ali do que a gente achava que era o correto, né, de lado, e começar a sentar com os bares, né, quem estava disposto a ouvir e ajudar a gente a criar uma solução, né, que fizesse sentido. Então, quer dizer, no começo a gente encontrou uma pessoa que fazia várias agendas de bares aí, e ela falou, cara, eu não tenho férias, eu não consigo descansar, meu celular não para um minuto, tal. E a gente começou, junto com ela, a desenvolver essa solução do que para ela funcionaria, né? Pô, falei, cara, se funciona para uma pessoa que gerencia 10 agendas, para o mercado vai funcionar, né? E aí foi. Se me permite, Otávio, chamar a atenção Claro. do pessoal para dois aspectos adicionais aí, né? Que, enfim, como a gente sabe, né, o que as pessoas estão
estão aí aprendendo nessa jornada, né? Acho que Claro. tem coisas na nossa história que são legais de trazer, né? Então, a primeira delas é que validar com um amigo é um problema, né? Porque o amigo não tem coragem de dizer que é uma merda o que você está mostrando para ele, né? Verdade. Então, isso não funciona, né? E, pô, que legal, todo amigo é animado com você, porque, cara, senão não é seu amigo, né? Então, se algum E amigo nenhum for virou cliente. realmente sincero, né, o cara... então, né? Se o cara disser que aquilo lá é muito ruim, ou o cara não é seu amigo, né? Ou o cara é um robô, né? Isso Então, é. é alguém que não gosta de você, esperto, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu queria trazer dessa história, que é importante nesse processo, né? A gente, né, não valida com Claro que vale, podemos perguntar para os amigos também, né? Mas é o que menos importa. Importa realmente pegar pessoas, tipo, desconhecidas, né? A segunda coisa é que, né, os artistas podiam ser clientes, né? Então, num modelo de negócio em que quem paga é o artista e não o bar, né? Mas, de novo, é a mesma coisa, né? Então, possivelmente, esses amigos eram caras que talvez nem fizessem shows, assim, profissionalmente, com frequência, né? Então, ou talvez fossem bandas muito iniciantes, e sim, as bandas muito iniciantes tem problema, mas o problema é diferente, né? O problema é entrar na agenda do bar, né? Então, ele diz que é difícil achar um bar para tocar, mas ele não está enunciando o problema corretamente, né? O problema é que as Isso. agendas dos bares são lotadas porque tem muita gente na fila, né? Exato. E aí, Então, por exemplo, isso que você falou dos artistas. Sendo um marketplace, óbvio que a gente acaba tendo as duas partes ali como uma parceira, outra cliente, mas acho que eu enxergo as duas como cliente, na verdade. Mas a questão do artista era exatamente essa. Pô, eu não tenho a oportunidade de tocar no lugar X, ou eu não tenho a oportunidade de tocar no lugar tal. E como que a gente resolveu isso aí? Eu negociava X número de datas com a casa, ela podia usar a plataforma. Eu negociava X número de datas com ela para eu jogar para a base de artistas que eram cadastrados para a gente. Então, quer dizer, a gente gerava oportunidade para o cara que não conseguia tocar naquela casa antes, né? Então, a gente conseguia resolver um problema do bar de gestão, pagamentos e etc. E do outro lado, para os artistas, a gente conseguia dar oportunidade para ele onde antes ele não conseguia tocar, né? Então, a gente foi com isso, com esse modelo, evoluindo. Óbvio que hoje a gente enxerga um monte de possibilidades com o artista. Então, esse ano, a gente até brinca que é o ano que a gente vai dar um foco maior para o artista, porque a gente tem um produto muito bom para contratante, mas o produto para o artista, ele era basicamente uma questão de venda de shows, e a gente quer oferecer mais do que só a venda de shows para o cara. Eu tenho uma pergunta para você, Otávio. Claro. Quão dolorido foi para você, se foi, esse processo de pivotar, assim, de chegar à conclusão, o tempo que você demorou e que você estava muito preso ainda? Então, quando você pensou numa ideia e numa solução, e aí você viu que não funcionava, não faturava, gastou, como você falou, né, gastou uma puta grana, tal. Quão dolorido foi? Às vezes a gente fica muito preso, né, numa coisa que a gente pensou e achou muito legal, e é difícil a gente falar, putz, não é legal aquilo que eu tinha pensado, não vai funcionar. Ó o Bernardo, ele ia perguntar isso. Como é que foi, assim, o quão dolorido, como foi esse processo de acordar e perceber que você não tinha validado direito e... Então, na verdade, eu não tive muito apego ao que tinha feito. É lógico que dói, né? Você gastar uma grana daquela e ter e não utilizar. Eu sempre brinco que eu gastei uma grana e faturei zero com aquele produto. Só que dói mais ficar sem faturamento, sabe? Tipo, putz, você não ter cliente, etc. Putz, isso dói mais do que se ficar pegado ao produto que você tinha antes. Então, quando a gente começou a ouvir que a solução era outra, a gente não pensou duas vezes. A gente abandonou aquela e começamos já a trabalhar na outra solução. Sem apego. Sem apego. Nunca mais usamos aquela. Otávio, conta um pouco mais do que é quando a gente viu. A gente foi em 10 bares, a gente foi em 2 bares, a gente foi no primeiro bar e desistiu, a gente levou 2 meses. A gente né? rodou bastante. Abre um pouco esse processo aí. Eu saí andando na Vila Madalena ali, batendo de bar em bar. Só cortando, cortando não, só dando uma introdução. Essa jornada que o Barreto perguntou agora é riquíssima, riquíssima, de você ir, falar, voltar, né?
Putz, a gente até tava junto lá no Sebrae, putz, a gente fazia uma meta de quantos bares visitados por semana, tal, e etc, pra gente conseguir realmente validar. E aí batia de bar em bar, saindo ali na Vila É Madalena, importante ia você colocar mapeando. isso, Otávio, porque hoje, por exemplo, hoje não, amanhã eles terão que colocar metas de quantos experimentos eles vão ter que fazer, por exemplo, por Isso, semanas, Então ok? a gente saía visitando bar em bar, sentava com os donos ou com quem fazia agenda e pegava os feedbacks de que putz, isso para eles não servia, não era bom e tal. E aí a gente foi amadurecendo a ideia de um novo produto, né? Mas teve um cliente em específico que se dispôs a sentar com a gente realmente e desenvolver esse produto junto que eu digo assim, ela realmente contando para a gente todas as dores dela do dia a dia, que ela queria que tivesse dentro disso, que solucionaria o problema dela. E como era um grande grupo, essa pessoa representava um grande grupo de bares, a gente entendeu que, cara, talvez o nosso foco tenha que ser grandes grupos, que a gente ofereça uma plataforma de gestão para os caras, né? E aí os caras consigam se organizar e tal. E foi assim que a gente chegou nesse modelo aí de gestão para grandes grupos de bares. E quantos bares você visitou, assim, você Queria... lembra? Quanto tempo? Putz, não, mas eu vi muitos. Tipo, a gente foi batendo de um em um, Vila Madalena, aí tinha um outro sócio que estava no Tatuapé visitando. Foram vários e vários bares. Muitos deles viraram clientes depois, né? Agora os caras são clientes, mas na época eu não, assim, eu não lembro, mas a gente visitava 15, ia batendo de um por um. Aí tinha gente que recebia gente, tinha gente que não recebia. Mas Por até essa dia? validação ela é rica porque a gente vai fazendo um monte de contato, né? Acaba que a gente vai conhecendo um monte de gente. Mas foi assim, 15 por dia, era 10, um visitava 6, o outro mais não sei quantos, e o outro ia para outra região visitar mais tanto, porque éramos 3 sócios na época, né? Então, tipo, foram centenas de bares. A gente visitou muitos mesmo, de validação e tal. E aí hoje a gente até tem bastante deles como cliente, outros não se encaixam mesmo no modelo que a gente tem como forte hoje, então não é nenhum momento da gente voltar a falar com eles, mas foi muito legal. Porque a gente conseguiu encontrar o produto que a gente conseguiu jogar e crescer no mercado, e outro pelo número de contatos que a gente fez, que depois a gente revisitou eles com um produto que para eles fazia sentido. Então, e aí também a gente passa que eles ajudaram a construir esse produto, tal, não sei o que, você já quebra uma resistência no cara, pô, fiz parte disso, tal, e aí a gente consegue efetivamente colocar o produto lá para o cara testar, para o cara rodar, enfim. É porque E aí o a cara gente sente que fez parte, ele né, sente que fez da parte disso, construção. exato. Ele Então isso é muito importante. contribuiu, eu contribuí para a ideia, né? Exato. A gente Exato. sempre passava assim, Eu porque, cara, a gente, queria... ó, vamos estar aqui com você e tal, a gente vai estar, passa pra gente que a gente visita daqui a 2 meses com o que você precisa, com o produto que você tal. E aí a gente vai quebrando as resistências, né? Porque o novo sempre é rejeitado em qualquer lugar. A gente vai, o cara tem uma forma arcaica lá de fazer o show, mas dá certo para ele, né? Você vai chegar com uma solução que vai Eu melhorar queria muito a vida dele, chamar... aí tem medo. Eu queria chamar a Deixa. atenção de uma coisa que é essencial na vida do empreendedor, assim, dessa fala de Otávio, né, gente? Olha só, o cara que você entrevistou que não deu nada, no dia seguinte virou cliente, né, ou, sei lá, meses depois virou cliente. Então, um reflexo que é essencial no empreendedor, né, é esse, ou seja, você pegar o contato da pessoa, guardar o contato da pessoa, né, anotar alguma coisa sobre o que aquela pessoa faz, o que é. Então, assim, não tem conversar com alguém sem guardar o contato da pessoa. Então, isso é uma atitude, Perdido, né? Cara, não tem perdido, entendeu? Então, né, você nunca sabe quando vai precisar do contato, nunca sabe quando, sei lá, puta, era um contato, né? Na parte do, sei lá, o chefe dos garçons. Cara, eu não sei quando eu vou precisar do chefe dos garçons, mas guarda, você já falou com o cara, já tem o telefone do cara, então toda vez que você estiver junto com qualquer pessoa, né, tenha isso como uma coisa para sua vida, né? Networking é uma coisa que a gente constrói a cada instante na vida. Então, conhecer uma pessoa, pega o cartão, anota o telefone, né? Hoje em dia está mais fácil, né? E põe uma palavrinha lá, por fulano é tal coisa, né? Então, esse é um reflexo, né? Essencial da carreira do empreendedor, né?
É ótimo quando você também tem boa memória para pessoas e rostos, né? Ajuda muito, né? Mas, né, se não for o caso, né, pelo menos põe lá uma palavrinha, né? Tenha ciência da sua alimentação. Então, essa acho que é uma coisa que Otávio trouxe na fala dele. Eu só queria dar uma estressada nela, porque isso tem um nível de importância enorme, assim, né? Então, realmente, né, não tem perdido, né? Conversou com qualquer pessoa, anota quem que é o cara. Não precisa fazer isso de forma ostensiva. Ah, me dá o seu contato, né? Não é isso que eu tô falando, né? Mas, né, tipo, né? Não, Pega o cartão da é pessoa, importante, né? é importante. A gente revisitou todo mundo que a gente conversou, né? E era legal, porque às vezes tinha um cara que estava trabalhando num lugar, já não estava mais, estava trabalhando em outro, outra rede, cara, que abriu para a gente outras portas. Então, e a gente trabalha muito, 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 como é um mercado meio fechado, de bares, restaurantes, todo mundo se conhece, a gente trabalha muito com indicação, né? Então, é muito Uhum, importante essa questão do networking e tal. A gente não gasta. Agora a gente está começando a investir em marketing e tal, pensando um pouco no B2C, né, em contratação agora, voltando lá na minha ideia inicial, que a gente enxerga também um certo potencial, né, começar a trabalhar outras formas de venda de shows, não só para bares, mas para talvez casamentos, aniversários, etc. Mas, cara, tudo aí nesse mercado de bares, enfim, acho que para tudo a gente trabalha muito com base de indicação, né? Então, então, e isso é típico de todo o setor, né? Uhum, Então, sei lá, uhum, o povo de tecnologia se conhece, né? O povo de bares se conhece, o povo da indústria de seguros se conhece. Por isso, quê? Porque o cara sai de um emprego e vai para o é isso. outro na área de seguros, né? Uhum, Assim, ele não sai da área de seguros e vai para a área de bares, né? uhum. Isso não, definitivamente não acontece. Então, né, tenha isso, né, assim, como foi uma coisa que a gente não trouxe em nenhum momento das nossas conversas, né, mas é algo que é importante sempre construir, É. aproveitar essa oportunidade para E uma construir. outra. A outra que eu queria Exato. trazer, Pode falar, pode falar. O José quer fazer uma pergunta também, não, tá, então, gente? outra coisa que eu queria aproveitar É, a, a fala, né, é a fala do conversar com as pessoas, entender a dor, né? Então, Otávio, né, traz de novo para a gente aí como é que foi o clique aí quando você entendeu que o problema era, né, pagar e o problema era um monte de WhatsApp É, conta um pouco como é que foi esse processo, foi porque é isso que significa o cabelo isso. pegando fogo. Então, na verdade, assim, a gente começou a ter um monte de não de vários bares, né? Alguns especificavam que essa plataforma não resolve e tal, outros eram menos específicos, dizendo que, não quero mexer nisso agora, tal, mas a gente sempre encontrou uma resistência muito forte. E um grande número de bares dizendo, cara, eu não preciso encontrar artista, a gente já tem a rodo aqui, o cara bate para tocar, o cara manda CD, o cara abriu a gaveta, assim, olha o tanto de CD que eu recebo de artista aqui e tal, cara, lotado de CD e tal, de material de artista. Aí eu falei, pô, caramba, a gente tá montando um produto, cara, que não faz sentido pro cara, não vai melhorar nada a vida do cara, zero, né? Porque é, qual que seria a diferença? O cara olharia ali no computador, ou ouvir um CD ali, sei lá, ou procurar no YouTube, ver o cara. Então, quer dizer, não teria uma diferença nenhuma, né, na vida ou na gestão ali do negócio. E aí o estalo veio realmente quando a gente conseguiu sentar com essa pessoa que é responsável pelo grande contratação aí, por grandes contratações, e a gente conseguiu entender realmente que a dor dela era, cara, eu não tenho vida, eu não tenho tempo, entendeu? Meu final de semana é horrível, porque são 1.000 artistas me chamando aqui no meu WhatsApp, um monte de erro, o bar atrasa um pagamento, o artista fica louco me chamando. Cara, então, quer dizer, a gente falou, cara, vamos resolver esse problema desse contratante, porque o contratante é o dono do dinheiro, né? Ele que vai decidir por onde ele vai pagar, como ele vai pagar, a forma como ele vai fazer. Vamos resolver esse problema aqui do contratante. E com isso a gente vai ganhando o mercado. Né? Botamos uma meta lá, decidimos quais grupos de bares a gente queria ter até o final do ano e tal. Depois, no outro ano, a gente quais os outros grupos de bares que a gente atacaria. E aí a gente foi conseguindo entrar nesses bares. A negociação com esses bares não é tão rápida, não. Então, às vezes a gente fica 3 meses com faturamento meio igual, de repente ele dá um pulo, porque ele não. A gente fechou um outro grande grupo, aí, pum, aí dá um pulo de faturamento.
Então, basicamente, a gente teve esse estalo aí de que o foco teria que ser na gestão. Foi quando a gente conseguiu sentar realmente com a pessoa que era responsável. E aí depois, óbvio, que a gente foi conhecendo outras pessoas que também faziam um grande número de shows, grande número de agendas, e a gente foi aprimorando, né? Mas sempre com base na premissa de gestão. Deixa eu aproveitar, deixa eu ver como está aqui, Otávio, que a gente tem mais 5 minutinhos só. Eu queria deixar aberto para perguntas, se alguém Você tivesse... levantou a mão. Ah, então manda bala, já está aí. Tua. Minutos com a mão levantada. André, gente, Otávio, parabéns aí pela jornada, apresentação. Obrigado, Legal. obrigado. Aí eu estava curioso para saber como é que você trabalhou essas parcerias, essas trocas, quando chegou esse grande cliente e disse, vou sentar aqui e vou te ajudar, ou eu vou te ajudar para me ajudar também, enfim. Como é que foi essa questão? Vocês desenvolveram uma relação de parceria, foi uma relação de troca, ele entrou na tua startup ou não? E depois, como é que foi também essa relação com a fábrica de bares, né? Que você disse que entrou lá dentro e desenvolveu outro produto. Como é que você desenvolveu essas parcerias, essas relações aí nesse caminho? Cara, a única empresa que virou nossa sócia foi a fábrica de bares, né? Mas é uma outra proposta deles. Com esse primeiro cliente que você perguntou, foi muito o que você falou. Foi tipo, cara, eu vou ajudar vocês a resolver minha vida. Acho que ela estava um pouco preocupada aí com o tamanho de número de shows que o cara tinha. Realmente ela tinha uma dor ali que era latente, tão latente que ela quis ajudar a gente a desenvolver um produto que fosse resolver a vida dela. Ela não estava preocupada se isso ia para o mercado ou não ia, etc. Ela queria resolver a vida dela, né? E aí a gente entendeu, beleza, e só que a gente viu a oportunidade, óbvio, de que isso iria para o mercado e queria ter algum nível de aceitação, porque eu imaginei que pessoas deveriam ter dores similares ali a que ela estava tendo, né? Já que o meio ali de bares ainda é um pouco desorganizado com essa questão de gestão, de pagamento, enfim. Então, imaginei que essas dores foram similares. Então, a gente tem uma parceria não é parceria, na verdade, todos esses bares que a gente fala, eles são todos nossos clientes, não tem relação de parceria, são todos clientes pagantes, inclusive a fábrica de bares também, que ela entrou primeiro como cliente pagante, e posteriormente virou nossa sócia, né? E a gente não teve ainda nenhuma bar, assim, ou um grande grupo de bares que começasse a usar a plataforma e depois parasse de usar. Então, todos os clientes que a gente tem desde o começo continuam com a gente até hoje e nenhum parou de usar até hoje a plataforma, tal, que eu acho um bom indicador aí de que a gente está no caminho certo, está no caminho legal e até de nível de parceria. A gente fala que a gente tem uma relação tão forte com nossos clientes que a gente não tem medo que entrasse assim, um concorrente de fora e tal, talvez com uma solução melhor, porque a gente tem uma parceria muito forte com eles, né? De gestão, de atendimento e tudo, que a gente tem muita confiança nessa forma como a gente está fazendo aí com os clientes. Com a fábrica de bares, a proposta foi outra, porque eles também têm grandes grupos de eventos e eles fazem todos os rodeios da Brahma, são próximos à Ambev, então a gente sentiu sinergia aí também em outras áreas, né? Fora a oportunidade de estar dentro, ali junto com eles, aprendendo a questão do bar. Eles deram toda a questão do escritório pra gente, tudo isso, e a gente trouxe eles como sócio aí para a gente conseguir também ter uma melhor noção aí do setor. Otávio, deixa eu fazer Alexandre falando aqui, bom dia. Fala, Alexandre. Vou fazer uma pergunta rápida. Só para o pessoal ter uma noção de timing aí, de quanto tempo levou desde que você começou a desenvolver aquela primeira versão que não deu certo, até o momento que você percebeu que tinha que mudar. Tá. Foi mais ou menos, acho que eu passei mais ou menos um ano desenvolvendo aquela ideia inicial,
né? Porque eu estava também dividido entre outra empresa e a shows, né? Então, fui desenvolvendo com calma, a gente foi desenvolvendo, tal, não sei o quê. No final de 2017, aliás, uns 3 meses de 2017 para 2018, a gente, com essa plataforma, começamos a fazer os testes, os primeiros testes de mercado, etc. Foi onde a gente começou a ter resposta negativa do mercado. E aí, rapidamente, em 2018, a gente conseguiu lançar um MVP do que seria a solução para os bares e restaurantes, do que eles já tinham falado, né? Então, a gente passou praticamente 2017 com a plataforma que não era a ideal, né? E no final de 2017 a gente começou a desenvolver um MVP para, em janeiro de 2018, a gente conseguir ter as primeiras operações junto aos bares. Então foi praticamente um ano aí perdido com uma solução. Não falo que foi perdido, porque a gente aprendeu pra caramba, visitou vários bares e fez vários contatos e começamos a fazer um barulho aí de shows, quem que são os meninos, o que esses meninos querem e tal, não sei o quê. E aí a gente, em 2018, efetivamente, a gente teve os primeiros faturamentos com a nova plataforma, que era um MVP, que, né, era bem... A gente começou fazendo uma casa de um cliente. A gente fechou esse grande... Eles tinham, acho que na época tinham 7 casas, né? Aí o cara falou, vou botar uma casa em teste em janeiro para ver se dá certo. E aí eu vou botando uma casa por mês aí, se der certo. Cara, em março ele já tinha colocado todas as casas dentro daí. Então, legal, começou a dar certo. Em junho, nesse mesmo ano, a gente conseguiu fechar um outro grande grupo, que era a Fábrica de Bares, ainda não como sócios. E aí depois veio a questão do investimento, tal, a gente foi se organizando, crescendo, e aí outros grandes grupos foram entrando. Otávio, para a gente ir encerrando, que já está às 10 horas, nós temos 2 pessoas que querem muito falar, que é a Rafaela e a Nath. Rafa, você está aí? Tô aqui. Que você queria fazer uma pergunta? Manda bala, gata. Então, eu queria saber o porquê que vocês escolheram esse ramo de bares e música. Isso era uma coisa que estava no cotidiano de vocês? Vocês eram músicos, alguma coisa assim? E eu também queria saber isso que você falou agora, de você estar trabalhando em outro lugar e ficar dividido entre a sua startup e esse outro trabalho. Certo. Então, na verdade, eu já tinha trabalhado com música antes, né? E aí eu tinha sido empresário, então de artista, enfim, então eu já tinha uma ideia na cabeça de um business aí para esse mercado. Mas eu não conhecia ainda nem o conceito de startup ainda. Acho que a primeira vez que eu ouvi falar de startup foi em 2014, 2015. Tipo, era um conceito novo para mim, não conhecia. E aí, acho que foi numa aula de pós-graduação até, tá? O cara me apresentou o conceito de marketplace, tal, não sei o quê, e aí as coisas começaram a fazer sentido. E aí eu tive essa ideia de shows. Né? Mas eu já trabalhava no mercado antes, também já toquei na noite, já toquei em bar e restaurante, enfim. Então conheci um pouquinho do tanto lado do artista, assim, e também conheço aí muitos amigos que são donos de bares, enfim, então conheci um pouquinho também das dores dos bares. A outra pergunta era o que mesmo? Sobre... Você estava trabalhando em outro lugar? É verdade. Então, na verdade, na verdade, também era uma franquia, né, que eu tinha aberto. Então, a gente ficava dividido entre a franquia que dava o resultado mensal, né, para a gente e a shows. Mas logo eu saí da franquia, deixei outra pessoa tomando conta para dedicar 100% aí a shows. Também não foi uma decisão difícil, não. Obrigado, Otávio. Obrigado, Rafa. A gente tem a Nath. Natália, você aqui também tem uma pergunta? Sim. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Otávio. Queria te parabenizar toda a relação, todo o andado de pé que você fez em São Paulo para conseguir suas coisas. E, Otávio, eu queria te perguntar sobre o seguinte, você falou que teve uns primeiros grupos que vocês conseguiram fazer a parceria e montar o projeto junto, né? Que são os Early Adopters. E aí eu queria fazer uma pergunta, como é que da parte financeira? Se esses grupos, você deu algum tipo de desconto ou um valor diferenciado em relação aos que entrariam depois,
ou não, você realmente cobraria o preço de mercado. Estou falando isso porque esse primeiro começo de quando você valida o produto e vai colocar para o cliente usar, você fica pensando assim, não, eu dou alguma vantagem a ele, já que ele participou no começo, e para os outros eu cobro outro valor, ou não, por uma questão de não quebrar, porque tem que pagar a equipe, tem que pagar infraestrutura e não sei o quê. Fica essa questão, né? E eu quero saber, no seu caso, o que foi que aconteceu? No nosso caso, a gente conseguiu até no início, por conta do nosso modelo de negócios, que a gente pega 20% da transação que é feita entre artista e casa, ou casa e artista, né? A gente conseguiu fazer com que a casa não tivesse um custo inicial nisso, né? Porque eu negociava com ela, usa aí a plataforma gratuita para você testar, só que em troca eu quero 10 datas do seu estabelecimento. E aí, quando ela pegava essas 10 datas e me dava, eu fazia abria tipo uma oportunidade para nossa base, ó, mandava até por e-mail, era bem inicial mesmo, a gente mandava, ó, o bar tal, tem uma oportunidade no valor tal e tanto, e aí as bandas fechavam e a gente ganhava em cima disso, né? Dessa transação. Então o bar não tinha um acréscimo no valor dele, para ele continuava a mesma coisa, e a gente conseguia ter faturamento e monetizar dessa forma. Então para ele foi bom porque ele conseguiu resolver um problema sem ter um custo adicional, e a gente, ao mesmo tempo, conseguiu ter faturamento para dar seguimento nas coisas. Mas aí hoje, óbvio que a gente também cobra tanto do estabelecimento quanto do artista, a gente cobra dos dois lados, mas no começo a gente deixava os caras usarem a plataforma e a gente ganhava somente em cima da transação. Certo, muito obrigada, Otávio. Esse Ok? processo aí, crescimento, tá? Valeu, Natália. Obrigado. Okay. Otávio, meu querido, super obrigado por estar conosco de uma forma proativa, voluntária, pelo amor que você tem ao ecossistema, está aqui contribuindo com esses jovens que estão também alçando aí, né, buscando suas próprias jornadas, seu próprio caminho. Então, super obrigado por seu tempo, por contribuir conosco. Sei que eu estou com pendências com você, a gente resolve na segunda-feira. A gente faz lá segunda a gente resolve. Tá bom? Tá bom, a Fab Lab está estruturando um programa de aceleração de startups voltado para o food service, e o Otávio me convidou para ser um dos aceleradores do programa, então a gente está estruturando este programa aqui, a gente lança logo, logo. Então, para quem for do food service, tem um programa de startups aí já em fase de MVP, validação, e colocando aí os bares e restaurantes do grupo para validação. Então, é um programa já com uma possibilidade de colocar na prática. Otávio, meu querido, obrigado. Obrigado, um bom Lê. sábado ensolarado para você. Agora Valeu. você está livre para tomar o seu drink. Valeu, gente. Obrigado, viu? Foi muito bom. Cara, qualquer coisa, meu LinkedIn tá aí na apresentação, botei, depois eu jogo aí no chat. Se quiser adicionar, a gente troca uma ideia melhor lá. Eu mando para a galera também depois. Então tá bom. Okay? Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, Otávio. Valeu. Okay? Um abraço. Tchau, tchau.